Olá, companheiros. Eu vou fazer um vídeo comentando, indagando, né? Pensando, observando a imagem, a aparência que nós temos de Deus, pelo conhecimento, pela doutrina que nós recebemos, pela educação de nossa cultura, o que nós sabemos e conhecemos por Deus. Puxa, seria delongar muito, né? Explicar, porque logo nós aprendemos nos primeiros anos ali de... Bom, pelo menos as pessoas da minha geração aprenderam os primeiros anos ali de existência, como que era a razão e a causa da existência, da nossa presença na natureza. Então nós ouvimos aquela história do Senhor Criador, né, que fez todas as coisas e decidiu todas as coisas, e que tem ali um registro na Bíblia, que logo enquanto ainda somos crianças, já somos avisados de que a Bíblia é um livro cujo conteúdo é inspirado por Deus, escrito por profetas, e é inquestionável o seu conteúdo. Nós ouvimos essas advertências, assim como também ouvimos advertências dos males da má conduta, né, do pecado, o resultado do pecado. Né? Ouvimos as ameaças do sofrimento, do inferno. Alguns ouviram as ameaças do sofrimento até num estado de purgatório, mas a maior ameaça que temos é a ameaça do sofrimento no inferno, um eterno sofrimento em um lago de fogo. É isso que nós aprendemos de Deus, que nós temos um Deus que em algum momento dizem que é amoroso, em outro momento dizem que é um Deus muito perverso. Sim, porque se tudo é pela vontade de Deus, nada é que não seja a sua vontade. E se há o sofrimento, é porque é Ele que permitiu, é Ele que fez. Então, esse Deus é perverso. Desde que tudo que há seja segundo a sua vontade, Ele é um Deus perverso, porque o mal existe diante da sua presença. Bom, não é que eu condene Deus, que eu julgue Deus, que eu amaldiçoe Deus. Não, pelo contrário. Eu sou ateu. Eu não tenho quem condenar, eu não tenho a quem dirigir qualquer tipo de responsabilidade por nada que aconteça. Eu, assim, falando sobre a visão da aparência da visão de Deus, eu estou falando a visão que geralmente tem os religiosos, os cristãos, os evangélicos. Nós somos educados a aceitar de que houve um elemento que era o Filho de Deus e que se martirizou e que ele é o dono da nossa vida, porque nós não tínhamos vida. E por ele, nós alcançamos o direito de permanecermos vivos na existência. Bom, isto é o que está escrito, isto é a promessa. Porém, eu fico estranhando o quê? Veja bem, se for de fato, segundo os religiosos, os crentes acreditam, de que este elemento é uma virtude celestial, que entrou dentro do útero de um animal vivente, fêmea, virgem, e ali formou
sua presença, seu estar. Quer dizer, a mulher não teve relação alguma com o homem. Mas esse elemento, essa força, essa coisa vital, foi e plantou ali no útero da Virgem uma semente que desenvolveu e formou o corpo e a imagem de um ser humano. Nesse ser humano nasceu, né? Segundo o que dizem, aprendeu, né? Segundo o que dizem, se mostrou pessoa sábia, segundo o que dizem, se ofereceu ao martírio em favor da humanidade. Não, companheiros, isso não tem cabimento. Aceitar que um elemento que veio já predestinado, sabendo de que ele seria beneficiado, né, recompensado com o poder supremo de toda a existência, que é o lugar de coordenador das obras da natureza, ser o intermediário do homem, né, de a existência. Bom, só ele sabendo disso, ele já perderia o mérito. Agora, todos dizem que ele se deu por amor ao povo. Mas veja bem, não é dito também, está escrito, de que foi Deus quem deu o seu filho? Foi Deus quem deu. Não foi ele que se ofereceu. Mas dizia o grande amor de Deus. Que se Deus, se ele não fosse pai, se Deus fosse mãe, ele não ofereceria o seu filho. Com certeza. Se Deus fosse mãe, ou talvez seja, não sei. Mas se Deus, sendo pai, ele oferece o filho. Mas, se Deus, sendo mãe, jamais ela vai ofertar o seu filho. Uma mãe, ela se entrega no lugar do seu filho. Bom, essa é a imagem do Deus que vocês têm, dizendo o quê? Bom, e aí vocês dizem o amor do Pai. Aí vocês veem até na natureza o amor do Pai. Em uma família, quando há um desentendimento, quem cria os filhos, quem cuida da família, é a mulher. Em muitos casos, em muitas famílias, a mulher é o esteio da casa. Bom, companheiros, eu já conversei um bocadinho e eu volto a falar nesse assunto um pouco mais para frente. Eu nem sei se eu vou conseguir enviar esse meu vídeo. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento, entre muitos outros pensamentos observados ali na presença, na existência desse Jesus. Porque uma das coisas também que é bastante interessante a gente perceber que as pessoas esperam e acreditam em uma coisa, sabendo, pensando que conhece a outra. Porque veja bem, todos cristãos, todos religiosos, né, cristãos, eles têm Jesus como Deus e clamam em altas vozes de que Jesus deu a sua vida pela humanidade. Eles clamam em altas vozes. Quem mais merecedor do que aquele que deu a sua vida, né, para receber o galardão da existência?
Mas tem uma coisa, companheiros. Se ele deu a sua vida, quem é que a humanidade espera? Se ele deu a sua vida, quem é que ressuscitou ali no terceiro dia? Porque se ele ressuscitou, ele não deu a vida, porque o preço, o valor do resgate da vida da humanidade era a vida de um eterno. E se esse eterno ele não morreu, não foi pago o valor de resgate pela vida da humanidade. Então, aquele que acredita, que considera possível de que o elemento tenha ressuscitado no terceiro dia, eu nem sei o que dizer, companheiro, porque veja bem, se o valor de resgate da continuidade da humanidade é a vida de um eterno, a vida, a continuidade, a existência, a permanência do Filho de Deus, da consciência suprema. Agora, se ele deu a sua vida, ele morreu. Ele morreu. Porque se ele não morrer, a humanidade não permanece. Porque o valor do resgate da vida humana é a vida de um eterno. E como que as pessoas acreditam que ele levantou, que ele vai voltar? E como que as pessoas lendo a Bíblia é muito clara, é clara. Como que vocês não entendem aquilo que veem, aquilo que está diante de seus olhos? Está claro. É só ter atenção. Até mesmo os mestres, esses pastores, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.S., muitas vezes eles falam verdade, e muitas verdades. Inclusive falam verdades que vocês não enxergam, não conhecem. Então, companheiros, qualquer companheiro que me ouvir há de convir de que a questão de Deus, tem somente a ver com a continuidade de possibilidade de vida, de tempo, de permanência na existência. Essa é a grande busca do ser humano. É só que, é claro, estamos vendo que muitas pessoas estão sendo desviadas para outros interesses, que inclusive muitos espinhosos, intransponíveis. A vaidade, a ambição, a cobiça, muitas coisas estão aí desvirtuando o interesse da salvação, porque estão mudando o que há, o que deveria haver de mais importante no coração do homem, que é a continuação da sua vida, da sua existência, a possibilidade de continuar a estar presente. E tem muitos bandidos que estão desvirtuando esse tipo de informação que é nossa, que é do ser humano, que é da humanidade. Bom, companheiros, eu acho que não tenho muito mais tempo.
Eu outra hora eu volto a conversar sobre esse assunto. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.